Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Boa noite, nós estamos desejosos que todos possam sentir uma alegria muito grande em poder estar participando deste nosso pequenino culto do Evangelho, onde lições preciosas de Jesus serão aqui relembradas, para que nós possamos inseri-las no rol dos recursos que nos são oferecidos para facilitar que tenhamos condutas adequadas, acertadas, principalmente nos momentos desafiadores do nosso viver. Sabemos que a nossa meta é ser feliz, e a felicidade é construída do somatório das pequenas atenções para o respeito às leis da vida programadas por Deus, nosso Pai. Agradecemos, Jesus, e te rogamos a permissão para que teus celestes benfeitores estejam conosco, pois sem eles pouco podemos realizar. Recebemos com muito carinho nossa expositora Márcia, que irá nos conduzir para as reflexões do Evangelho de hoje. Olá a todos, com muita alegria novamente que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e assim nós vamos pedindo a Ele que nos envolva no seu amor, que possamos estar bem receptivos para receber os ensinamentos que o Evangelho nos traz hoje, e que possamos assim, com essas reflexões, caminharmos no sentido de
fazer progredir o nosso espírito, elevando o nosso pensamento, fazendo a nossa transformação, para que possamos cada vez mais nos aproximar das leis de Deus. E hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E os itens é o 14 e o 15, que são instruções dos Espíritos. E nós temos aqui duas mensagens, uma do Espírito Simeão e a outra do apóstolo Paulo. E Simeão, ele começa aqui nos lembrando daquela passagem, né, que Jesus, quando Pedro vem perguntar para Jesus quantas vezes ele precisava perdoar, e Jesus diz que, ele diz assim, vós as perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E mais à frente ele diz assim, olvidai o mal que vos pôde fazer, ou seja, esqueça o mal que vos pôde fazer e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aí vem o apóstolo Paulo e completa esse pensamento dizendo assim, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. E no finalzinho da mensagem, ele diz que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, que o rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Então nós vemos aqui esses espíritos amigos nos ensinar que nós devemos esquecer o mal, né? Esquecer as ofensas. E aí nós refletimos, será que nós conseguimos esquecer? Será que o nosso pensamento, né, o nosso cérebro, ele consegue esquecer as coisas que nós fizemos ou que fizeram para nós? Quem aqui de nós nunca sofreu uma injustiça, um mal, uma calúnia? Então nós sabemos que não é fácil nós esquecermos. Então nós perguntamos, será que perdoar é esquecer o mal que nos foi feito? Nós trazemos à nossa cultura ainda aquela lei, né, antiga, que era do olho por olho, dente por dente, e que naquela época era uma lei de justiça para eles, porque eles pensavam assim, se eu cortei a mão de alguém, se cortarem a minha mão, eu estou pagando com a mesma moeda, então é uma lei de justiça. Isso então nós trazemos para nós até hoje essa questão quando nós nos achamos no direito de não levar ofensa para casa, de revidarmos as ofensas. Só que aí chegou Jesus e disse assim para nós, se alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Aí nós, opa, o que está acontecendo? O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que nós não vamos mais poder fazer a justiça, fazer valer a justiça? Agora, será que eu tenho que me comportar como um covarde, né? Porque se alguém me agride e eu não faço nada, eu posso ser levado à conta de um covarde, de um lodo, de um tolo. Mas o que será que havia por trás desse ensinamento, desse espírito, nosso irmão maior, que foi o espírito mais elevado que esteve aqui entre nós? Então, na verdade, o que ele queria dizer com isso é que nós não devemos dar continuidade na desarmonia das situações. Há quantas e quantas gerações nós estamos vivenciando esse ciclo, ora como agressores, ora como agredidos. Nós desencarnamos, nós reencarnamos e nós sempre voltamos em papéis trocados, com as mesmas dores, as mesmas mágoas, muitas vezes, que nós nem sabemos de onde vem. Olhamos aquelas pessoas antipáticas para nós, mas que são desafetos de outras existências. Então, nos ensina aqui os espíritos amigos que nós precisamos ter fé e coragem para encerrar esse ciclo. Muitos de nós dizemos que não temos mágoa, mas nós achamos que não temos. Todos nós temos. E deixamos guardadinha lá no fundo do coração, como uma plantinha que vai se enraizando, vai criando frutos, sementes e vai tomando conta da nossa alma.
E nós vemos que às vezes por trás de doenças existem grandes mágoas. E como que nós sabemos que elas estão guardadas lá no fundo? Porque quando nós de repente encontramos aquela pessoa que nos caluniou, fez algum mal para nós, ou alguma situação que nos lembre, na hora nós sentimos aquele mesmo sentimento de, às vezes, de raiva, né, de mágoa. Então ela está lá. Então a mágoa, ela é como um ácido que vai corroendo o nosso organismo. Ela vai nos debilitando organicamente e vai tirando a nossa alegria de viver. É por isso que Paulo aqui na lição diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, como Divaldo também nos ensinou, o perdão não é para o outro, é para nós. Então, como nós podemos fazer para iniciar o processo do perdão, para encerrar esse ciclo de mágoas e agressões? Então, nós encontramos num livro do Dr. Andrei Moreira, que é um médico da AME, Assistência Médica Espírita, Associação Médica Espírita, onde ele nos diz que a prática do perdão é um processo, que nós primeiro precisamos, e esse processo tem 3 etapas. A primeira etapa é a decisão. Então eu decido pela paz, eu decido que eu não quero mais carregar esta mágoa nos meus ombros. O segundo passo é a atitude. Então, para nós concretizarmos essa decisão, nós temos que ter um esforço, uma ação própria, porque o perdão não vai cair do céu. Nós precisamos fazer um trabalho. E terceiro passo é o tempo, é o processo. E ele nos dá um exemplo. Ele pega, por exemplo, a maçã. Se nós olharmos a maçã, é uma fruta deliciosa, que tem muitos nutrientes, que faz muito bem para nós. Mas o que aconteceria se nós pegássemos a maçã inteira e colocássemos na nossa corrente sanguínea? Com certeza não ia fazer bem para nós. Então, nós precisamos comer, mastigar aquela maçã, engolir, ir digerindo para que o nosso corpo vá diluindo e distribuindo esses nutrientes no nosso corpo. Então ele nos fala que com o perdão é a mesma coisa, que perdão não é esquecimento. Nós também precisamos engolir as coisas, digerir, e aí abrir mão daquele exclusivismo de ponto de vista que nós temos. Abrir a nossa mente para um novo processo, para a abertura de enxergar um outro lado da situação. Então imaginemos uma situação em que nós éramos crianças lá na infância ou adolescentes e nós queríamos fazer uma viagem e a nossa mãe não nos deixou ir e nós ficamos magoados com a nossa mãe e ficamos anos e anos sem falar com ela por causa disso. Se nós voltarmos atrás, né, na causa da nossa mágoa e procurarmos assim com simplicidade, com humildade, olhar para aquela situação e ressignificar, ou seja, olhar com outros olhos e pensar assim: por que será que a minha mãe não me deixou fazer aquela viagem? Será que ela tinha alguma coisa a me proteger? Será que ela tinha algum motivo a mais que eu desconheço? O que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Se fosse o meu filho, será que eu deixaria também? Então, nós olhando, tendo essa abertura para olharmos essas situações, nós vamos conseguindo ressignificar essa situação. Então, quando nós nos achamos nessa postura, diz Dr. Andrei, que nós já estamos no processo de perdoar. Deixar de cobrar da vida e do outro aquilo que eles não podem nos dar. Se nós ficarmos focados na nossa dor, cultivando a nossa dor, lamentando, contando para todo mundo todos os nossos sofrimentos, nós não vamos conseguir perdoar. Então nós concluímos assim que o sofrimento, ele é a consequência da interpretação vivenciada de um fato, de uma situação. E com isso nós podemos imaginar que se nós interpretamos mal um fato, então não é o outro que me magoa, sou eu mesmo que estou apto a me magoar. Então o que nós precisamos fazer? Mudar a nossa interpretação dos fatos, tanto dos fatos já vivenciados, como das situações que se apresentam para nós agora.
procurando sempre ver o outro lado, para ver se nós não estamos olhando de forma incorreta. Então, a falta de perdão, ela além de trazer um desajuste orgânico para nós, também abre brechas para espíritos obsessivos, né, instalarem e reforçarem em nós esse ódio, essa mágoa, essa tristeza. Então é importante que nós nos portemos de forma diferente, que nós tenhamos uma nova postura frente às situações que ocorrem. E às vezes o que bloqueia um pouquinho isso é o nosso orgulho, nós não queremos às vezes abrir mão desse exclusivismo. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer. Então se nós lembrarmos de Jesus, que foi todo o tempo em que ele esteve conosco, ele foi convidado a ter uma reação negativa, tantas as agressões que ele recebeu, calúnias, e ele nunca devolveu a crítica, ele nunca devolveu a agressão. Muito pelo contrário, ele sempre se tornava íntegro de todas as situações. E é por isso que Paulo nos diz aqui, no finalzinho, né, que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Então as grandes almas, aquelas que já conseguem se colocar desta forma, né, elas não se ofendem. Então ela não precisa perdoar ninguém, porque ela não vai se ofender, porque ela vai entender que aquela pessoa que fez aquela calúnia, que causou aquele sofrimento, está num processo talvez diferente do seu, né? Está fora, não está percebendo a situação e às vezes nem por intenção. Então nós ficarmos à frente dessas questões, né? Como Jesus que nos ensinou e tanto que pediu a Deus ainda que perdoasse todos nós porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então se nós pensamos como Jesus, quando estivermos numa situação em que possamos nos magoar ou nos ofender, vamos pensar nisso, né? Eles não sabem o que estão fazendo. E assim nós vamos liberar o nosso coração desta mágoa, nós vamos blindá-lo de qualquer sentimento ruim que possa nos causar dor, sofrimento e tirar a nossa paz. Então, muita paz a todos, que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe todos os esforços. Graças a Deus. Agradecemos, Márcia, a lição relembrada de suma importância, pois quando por nós aprendida, vivenciada, possibilita o nosso crescimento moral. Com a alegria tomando conta do nosso coração, vamos para as nossas pequeninas doações de amor, em favor de tantas necessidades que circulam neste momento não simples no nosso planeta, mas um momento de grande valor. Que a luz celeste se intensifique para aqueles que se encontram desorientados, para aqueles que enveredaram pelo caminho do erro, da maldade, para aqueles que não despertaram para a consciência dos seus deveres e responsabilidades. Que o socorro se faça para os enfermos do corpo e da alma. Que os lares sejam iluminados para um viver em harmonia e compreensão. Que todas as casas de oração possam ser prontos socorros de urgência e emergência para todos aqueles que dirigirem seu pensamento, a sua lembrança, que tenham de retorno o medicamento para aliviar o seu sofrimento. Que a nossa doação de amor possa também alcançar
todas as fraternidades do espaço que desenvolvem auxílios grandiosos tanto para encarnados como para os desencarnados. Em aberto, vamos dando oportunidade aos nossos queridos amigos que nos acompanham para que coloquem suas vibrações particulares. De tudo que pedimos, cumpra sempre a vontade de Jesus, pois Ele sabe conduzir naquilo que melhor precisamos. Agradecemos a presença de todos, agradecemos o amparo dos trabalhadores de Jesus. Irmã Lina, por nos permitir usufruir da sua casa pequenina de trabalho ao Senhor. Permaneçam todos em paz, graças a Deus.